Bem-vindos a mais uma edição do Gente da Banda, que hoje começa com a história de Luís Grilo, engenheiro de construção civil que nasceu na província do Ambo, mas que teve de rumar para a Europa. Ele é um dos principais responsáveis pela construção de um dos troços de estrada mais importantes do país, ainda em época de conflito. Estamos a falar do troço que liga Cabo Ledo ao Rio Longa. Esta é a história de Luís Grilo. Engenheiro civil nascido no Ambo, foi um dos cidadãos nacionais que contribuíram para o processo de construção de estradas da banda no final dos anos 80. Numa altura de conflitos e do êxodo de muitas famílias das zonas do interior para Luanda, Luís remou contra a corrente dos acontecimentos e concluiu um dos mais ambiciosos projetos da época. Atualmente a viver em Madrid, Luís Grilo é também professor numa universidade em Angola e, em conversa com o Gente da Banda, fez um balanço da vida. Nos anos 86 construí eu o último troço que faltava da estrada de Cabo Ledo até ao Rio Longa, que era o troço que faltava dessa estrada importantíssima para a ligação ao sul, via Benguela. Fui eu que, efetivamente, com uma equipa da Paviterra, conseguimos ultrapassar uma série de dificuldades, porque naquela altura não havia materiais, não havia asfalto, era tremendamente difícil, era preciso convencer, de facto, e vencer uma série de inércias para conseguir construir, e esse troço de 40 km, que era o que faltava para essa ligação importantíssima naquela altura, fosse concluída, e consegui, efetivamente, num ano e meio, terminar uma estrada que estava há 10 anos a ser construída, que só se construía um quilómetro por ano, porque havia sabotagens, havia uma série de problemas, não havia materiais, não havia combustíveis, havia falta de tudo, e de facto num ano e meio conseguimos, a empresa e a minha equipa conseguiu construir esse troço, que foi muito importante. Com tristeza, Luís relembra o período trágico da sua juventude. Uma luta que emergiu sem aviso prévio, uma agonística que consumiu o espírito dos povos e que custou a vida de milhares. Uma dor que fica e que é irreparável. A guerra apanhou-nos todos de surpresa. Éramos nessa altura grandes amantes da liberdade e grandes amantes da novo estatuto, da nova independência, e de repente vemos-nos envolvidos numa guerra entre irmãos angolanos, e surpreendeu-nos numa situação, por um lado, porque o lado português não fez nada julgamos, para evitar essa guerra. Por outro lado, de repente, a eclosão de um conflito entre irmãos que surpreendeu, julgo, a toda a gente. Sinceramente, tenho alguns casos de mortes da família, resultados da guerra, nomeadamente havia uns primos do meu pai que viviam numa povoação que se chamava Bomba, que estava a poucos quilómetros da povoação Vila Branca, e que foram apanhados no meio da terra de ninguém, e por esse motivo faleceu um, 2 ficaram feridos. Estes são os únicos casos de morte efetiva de família. Luís sentiu-se obrigado a ter de galopar numa nova vida na Europa. Ainda assim, motivos não lhe faltam para regressar à banda. Recebeu uma proposta para dar aulas em Angola e aproveita para matar saudades da província que o viu crescer. Ter de se dividir entre a Europa e a África parece ser uma questão arrumada. Uma boa questão. Dentro deste ambiente de trabalho, já por minha conta e livre, voltou um assunto que é, eu dei aulas no Colégio Militar. Quando fiz o meu serviço militar em Portugal, coube-me a missão de dar aulas da resistência de materiais no Colégio Militar. E gostei muito dessa experiência académica, e ficou sempre no ar essa ideia. E há bastante tempo atrás, a minha amiga e companheira de liceu, Margarida Ventura, que é hoje a diretora do Instituto Politécnico da Tundavala, Instituto Superior Politécnico da Tundavala, que era antes a UPRA, a Universidade Privada de Angola, fez-me um convite para ir dar aulas, e fez-me um convite já nas condições de ir fazer aulas concentradas e regressar. Resolvi falar com ela e perguntar se ainda estava interessada, e aqui estou a dar aulas no Instituto Superior Politécnico da Tundavala,
o que me agrada bastante. Mas Luís não caminhou sozinho nestas jornadas duplas pela província da Huila. 2 espanhóis acompanharam-no numa aventura que jamais esquecerão. Echo de menos. Es un país fantástico. Y lo que más me impresiona de Angola son los ríos. Los ríos son fantásticos. Pues Luis y yo estuvimos trabajando en una empresa juntos, el estado de ingeniero, y entonces nos enviaron para constituir una sociedad en Angola, en la cual he estado viajando durante 2 o 3 años. Hemos estado viajando, constituimos la empresa, lo que pasa es que luego fue un poco lento y seguimos trabajando ahí. Yo sigo trabajando para otras empresas para encontrar trabajo, porque creemos que es un país con un desarrollo muy interesante a futuro, y esta fue mi relación con Luis. En Lubango. Interesante, la verdad es que fue poquitos días, porque fue para dar un curso con Luis, que él colabora ahí dando asignaturas completas en el instituto, y montamos una jornada técnica sobre logística, puertos, transporte y demás, y bueno, y allí estuvimos 4 o 5 días, la verdad es que muy interesante. Em casa, o angolano recorre à tecnologia para matar as saudades dos que habitam no outro hemisfério. João, já estamos a ver-te. Estás muito bonita hoje. Para variar. Fomos recebidos pela família espanhola de Luís Grilo. A esposa Almudena e as filhas Carolina e Sofia já falam português e, sem ainda terem pisado em solo angolano, mostram o pouco que sabem. Uma fotografia da Serra da Leba é o registro a ter em conta e que está muito presente no seio desta família. É a estrada do Lugo. Eu nunca estive lá, mas ouvi tantas histórias da família, do Luís, dos seus irmãos, dos meus sogros. Sempre falam de Angola, porque eles se sentem mesmo angolanos. Sobretudo histórias da família, coisas que aconteceram, as suas aventuras quando eram novos. Depois também histórias da guerra, histórias agora, não é? Porque eles todos têm trabalhado, a maior parte deles tem trabalhado em Angola durante a vida toda. E ali na outra, sabe o que é? Balda. En español, en portugués, como era? Imbondeiro, esta palavra tão difícil. A alegria prossegue e a boa disposição contagia os vizinhos que se juntam pelos serões para momentos de convívio. Luís Grilo continuará certamente a dividir a vida entre Espanha e Angola. Um estilo de vida que o satisfaz, pois leva já bastantes anos nesta estrada. Abriendo fuego, abriendo fuego.